Quem vive no Acre nos últimos 40 ou 50 anos não pode jamais ignorar esse nome. Narciso Mendes de Assis, deputado estadual em 82 pelo PDS, eleito deputado federal em 1986, foi inclusive signatário da Constituição Federal e conseguiu ainda um segundo mandato polêmico. Mas polêmica nunca será totalmente um assunto totalmente fora da biografia deste nordestino do Rio Grande do Norte, que vive no Acre mais tempo do que viveu no Rio Grande do Norte. Aos 75 anos de idade, mora no Acre há quase 50. Nessa entrevista, eu e a Vânia Pinheiro vamos ouvir esse cidadão que é, como eu disse, um personagem da política do Acre dos últimos 40 anos. Começamos por você, Vânia. O que você tem a dizer sobre essa entrevista, para a gente começar então a fazer as perguntas ao nosso personagem. Quero dizer que eu estou muito feliz por estar aqui com meu amigo Narciso, meu patrão. Trabalhei muitos anos no Jornal Rio Branco com o Narciso, né, com a Célia, com aquela turma toda, inclusive Tião Maia, nós somos da mesma época, né, Tião? Com certeza. E nunca fiz uma entrevista aqui no Continente, mas hoje eu não me contive, né? Quando soube que o Narciso ia vir fazer essa entrevista, eu me prontifiquei a estar aqui agora para a gente bater um papo, né? Vai ser mais um bate-papo que mesmo uma entrevista, né, Tião? É um bate-papo entre amigos, mas eu vou fazer algumas perguntas de caráter provocativas. Nós estamos aqui com um personagem que quase derrubou a república deste país com a figura do chamado Seu X no escândalo 97, da compra da reeleição, a quem é atribuída, por exemplo, as gravações no qual o deputado federal do Acre confessavam ter vendido seus votos por 200 mil. E agora mesmo nós estamos de volta vendo o PSDB envolvido de novo com denúncia de compra de votos envolvendo a deputada federal Mara Rocha. O Narciso daquele tempo era atualizado ou o PSDB que se desatualizou em relação à sua própria história? Ô Tião, você sabe que eu tenho a mais profunda das admirações pela escola socrática. Do velho Sócrates. Que foi professor de Platão, de Arquimedes, de Aristóteles, e que serviu de ensinamento para os revolucionários da Revolução Francesa. Com certeza. O iluminismo. Mas certa vez perguntaram para Sócrates o que é que ele sabia. Ele disse, só sei que nada sei. Sócrates. Então, você, como é um cavador de notícias surpreendentes e pelo seu estilo altamente provocativo e até que já nos levou a alguns dos nossos desentendimentos seguidos quase sempre de reconciliação, diga-se de passagem, eu estou aqui à disposição de vocês, não na condição de quem sabe muito. Mas vamos falar de 97? Mas na condição de quem sabe um pouco. E digo que aprendi mais com os meus erros do que com os meus acertos, Vânia. E o episódio de 97, aquele episódio está mal resolvido. Na sua vida ou na história? Não, mal resolvido na compreensão nacional. É tanto que houve uma CPI da compra de votos, e embora eu soubesse que todos se reportavam a mim como fosse o senhor X, eu não fui o senhor X. E esperei ser chamado pela CPI. Você sabe quem é o senhor X? Não, o senhor X. Hoje aqui, eu estou vendo aqui na Continente, 1000 instrumentos eletrônicos que naquela época não existiam. As comunicações eram muito difíceis de serem feitas. E um amigo, jornalista, de grande prestígio nacional,
havia chegado do Japão trazendo um primeiro gravador ultramoderno. Sem fio. E ele colocava o gravador naquelas rodinhas em que se discutia a emenda da reeleição. E é ele que eu não preciso dizer o nome, porque eu sou bastante religioso, porque aqui eu admiro a religião, que a religião busca combater o pecado na tentativa de salvar o pecador. E hoje eu estou na política e muito dificilmente eu fulanizo as pessoas. Fulano fez isso, fulano fez aquilo. Eu conto o pecado que eu imagino que ele tinha procedido. Como é que você está na política hoje? Porque você não tem mais mandato, não tem filiação partidária, você se considera um político? Porque os seus artigos... É aquela história, você saiu da política, mas parece que a política não saiu de ti, não é isso? Como é que você está politicamente? A política nunca saiu de dentro de mim e nem vai sair. Tião, eu passei 120 dias no curso dessa pandemia sem pôr os pés na calçada da minha casa. Só que nesses 190 dias, eu li 90 livros. Vânia, eu li 90 livros. E reli aqueles 3 ou 4 que formaram a minha concepção sobre política. Sim, 3 ou 4. Sócrates, Platão, Aristóteles. O Príncipe de Maquiavel, por que não? O Velho Mar. Você precisa ler Dom Quixote de La Mancha para você entender como a resistência, a obstinação faz com que... Dom Quixote de La Mancha, 1650. Hein? 1650. Não todos. Porque, Tião, Bertolt Brecht disse uma frase que, para mim, é emblemática. Maldita nação que precisa de herói. Para mim, os heróis só merecem esse título no pós-morte. Você não pode, porque alguém se destaca em sabedoria, em análise, mais do que outras pessoas, você dizer, esse cara é o herói. Muitas vezes as pessoas inocentemente, ou ingenuamente, ou agradavelmente dizem, Narciso, você sabe de muita coisa. Não sei de muita coisa não, Vânia. A política, seja como ciência, como arte, ela é tão complexa que você muitas vezes se orienta por um historiador e ao se confrontar com outro, você muda de opinião. Então, o que eu posso dizer... Carlos dizia isso, né? Só quem não muda de opinião... É quem não tem. É quem não tem, ou os loucos que tem ideia fixa. Ele é brilhante, não, né? A pior das coisas é você só ter uma opinião. É como se você só tivesse uma roupa. Quando você precisasse de trocar de roupa, você tinha que lavar, você tinha que ficar nu, porque não tinha roupa. Como outra. soldado boliviano. Na minha infância, lá em Brasília, a gente ficava na beira do rio e os soldados bolivianos botavam a roupa, a única roupa que tinham para secar, enquanto isso eles ficavam nus dentro d'água. Aí a meninada passava e roubava. Correndo. Como é que aquele soldado ia sair dentro d'água nu? Poxa. Então, Tião, é por isso que quando eu, depois de passar 40 anos inteiramente voltado para a atividade político-partidária, que aqui eu quero fazer uma diferença. Não me arrependo, não. Eu hoje sou um homem muito feliz. Vou fazer aquela pergunta, Vânia, que você estava... Se ele faria tudo, como é que é? Porque assim, né, eu trabalhei na TV Rio Branco, no Jornal Rio Branco, muitos anos. Né? Comecei, lógico, no Jornal Rio Branco. E acompanhei a luta do Narciso, né? Ele defendendo, brigando
brigando demais para defender muitos políticos que hoje estão no poder. Uns já morreram, né? Outros continuam aí, né, no poder. E eu vejo, assim, que eu não vejo um reconhecimento da parte de muitos desses políticos para com o Narciso, né? E foi a pergunta que eu fiz para ele quando a gente estava conversando aqui. Você não se arrepende de ter exposto a sua vida, faria tudo de novo, de ter brigado tanto, né? Você brigou tanto com o PT durante quase 20 anos. Durante 20 anos, quase 20 anos você brigou com um governo poderoso, como era o governo do PT aqui no Acre, por causa de pessoas que não lhe foram gratas, não reconheceram essa sua luta, né? Essa sua batalha que você travou tantos anos aí com um partido tão poderoso. Ô, Vânia, eu gosto muito de fazer a relação entre causa e efeito. Miguel de Cervantes dizia que elimine-se as causas e os efeitos cessam. O Brasil sempre cuidou muitíssimo mal das nossas instituições para que nós pudéssemos ser uma república respeitável. E o maior dos todos os seus erros foi não ter regulamentado a participação dos políticos nas nossas casas parlamentares. Você vê, seria e a aqui, participação mesmo de quem não tem mandato? Seria assim pela sua Constituição? Não, eu vou dar um exemplo. Um acriano notável, ou ironicamente notável, Enéas Carneiro, ele se candidatou a deputado federal e juntou o nome de 6 colegas deles na chapa dele. Elegeu os 6. Ele se elegeu e com a sobra dos votos dele, elegeu um deputado federal de São Paulo que teve apenas 230 votos. Um condomínio. Eleição de um condomínio. E se tivesse indicado mais um, que tivesse tido apenas um voto, também teria sido eleito. Você sabia que o Acre tem uma história de um deputado eleito sem voto? Camilo. O Carneiro era deputado federal pelo território do Acre e convidou um amigo dele para ser deputado federal também. Esse amigo veio e não conseguiu chegar no Acre até o dia da eleição. Portanto, ele não votou em si próprio. Mas, no entanto, os votos do Carneiro serviram para eleger. Tião, mas eu quero saber aqui se o Narciso se arrepende de ter brigado tanto por conta dessas pessoas que... Eu acho que arrependimento tardio não sara feridas. Não sara. Mas ensina. Ensina. Eu, Vaninha, você sabe que o bem que eu te quero, e a tua irmã, aquela santa que a minha mulher adora, que a Celinha adora. Eu deixei a política partidária para me deter à macropolítica, não apenas pelos erros que eu observei na atividade nossa brasileira. E isso aconteceu numa reunião em família, quando meu filho Narcisinho me convidou para uma reunião em família para nós tomarmos uma posição. E para que eu lhes respondesse afirmativamente ou negativamente se eu toparia o que eles desejariam. Eu digo, qual é o desafio, meu filho? Ele disse, papai, vamos fazer um juramento para que nem eu, senhor, que já deteve 3 mandatos, a mamãe 2 mandatos, para que a nossa família nunca mais se candidate a nada. Eu senti um choque. Eu digo, porra,
A política partidária foi a amante que eu mais amei, mas a que mais me traiu. Hein, esse é o Narciso. A que mais me traiu. Aí eu digo, explique-me por quê. Disse, papai, o estilo que o senhor faz política não lhe convém. Papai, o senhor provoca a ira dos seus adversários e a inveja dos seus correligionários. Qualquer hipótese das duas hipóteses não atende ao seu... Você se julga independente? Você sempre foi independente ou é porque você tem uma opinião diferenciada mesmo? Não, eu hoje procuro, como eu disse, então, eu escrevo todo dia um artigo e que hoje tenho a honra da Continente estar reproduzindo. Eu só falo de pessoas que morreram. Que Machado de Assis disse em Isaú que morreu e está perdoado. Morreu? Narciso, Está perdoado. Então, é isso, tio. Então, eu procuro olhar a política e começo a observar a política já numa ordem mundial. Quando eu vejo nos Estados Unidos o farol dos países que se dizem democratas, o que aconteceu na sucessão do presidente Donald Trump, ao invadir o Capitólio, a sede do seu parlamento, aí, Tiago, eu lhe recomendo a Vânia e a qualquer um que quiser saber a natureza da política, que leia este livro. Como as democracias morrem. Como as democracias morrem. E as democracias estão morrendo mesmo. Ontem o Jornal Nacional dedicou 2 minutos sobre isso, ao falar que um estudo mostra que, pela primeira vez na história, os Estados Unidos entrou para os estudos onde a democracia foi ameaçada. Foi ameaçada. Verdade. Olha, o que está acontecendo na Turquia, com o Oberdan, na presidência, o que está acontecendo na Polônia, o que acabou de acontecer na Nicarágua, e que aconteceu na Rússia. Na Rússia. O presidente vai ficar no poder até 2030. Então a beleza da democracia, só existe um sentido para a boa política, é aquela que possibilite a alternância do poder. Do contrário, a democracia encontra-se gravemente atingida. É por isso, Tião. Como é que é aquela frase do Churchill? Você cita sempre que a democracia é o pior dos regimes, exceto os outros. Você sabe que eu considero entre os meus heróis Winston Churchill. Você sabe que foi dele e da cabeça dele que surgiu a aliança. O enfrentamento ao Hitler. O enfrentamento ao Hitler. Mas quando, da invasão da Normandia, que Hitler já tinha tomado conta, inclusive de Paris. Paris já estava tomado. Os países que circunscrevia a antiga União da República Socialista Soviética já estavam tomadas. Aí juntou-se De Gaulle, presidente da França, Churchill e Franklin Delano Roosevelt, presidente da Europa. Aí eles disseram na reunião: rapaz, teremos sucesso na invasão da Normandia? Aí disse: teremos sim. Se Stalin, presidente russo, se juntaram nós. Aí perguntaram para o Churchill: mas como?
Estados Unidos e Rússia juntos? Aí Xuxa respondeu: olha, se eu tomar conhecimento que Hitler invadiu o inferno, eu ficarei do lado do diabo. Olha que expressão. Aí juntaram-se os 4 e puseram fim àquela que foi a mais sangrenta guerra da história da nossa humanidade. Narciso, vamos descontrair um pouquinho. Como é que está a tua vida? O que tu está fazendo? Teu dia a dia, como é que está sendo? Namorando com Celinha. Você namora muito, Narciso, ainda? Namoro. Ainda tem aquele fogo? Você sabia quando que entra eu completo meio século de casamento? Minha nossa, já, Narciso? 50 anos. Poxa. Vou completar 50. Me conta aí, eu tenho curiosidade. É verdade que a deputada, ex-deputada Célia, era Miss Pará e que você a conquistou e aí trouxe para... Não. Conta um pouco disso. Não, eu vou contar. Você hoje talvez me ache feio, talvez Vânia me ache feio, mas quando eu tinha 26, 27 anos, eu era bonito. Era. Narciso, eu sou obrigado a dizer que é difícil acreditar, mas... Bom. E eu cheguei em Altamira, engenheiro, poucos engenheiros na cidade, solteiro. Aí, de repente, Tião, chovia de mulheres, de jovens, para namorar. 50 anos atrás, 1970. Então, a Célia não foi Miss. A Célia era e é muito bonita, pelo menos para os meus olhos. Sempre foi uma mulher muito bonita, Célia. Quem foi? Eu lembro, eu fui. Quem foi? Eu era repórter em Brasília. Quem foi Miss? Rivalizava. Quem foi naquele ano? Quem havia sido Miss Pará era a irmã dela. Então, e hoje, se eu devo agradecer aos deuses, foi de ter encontrado uma pessoa que só me traz gratidão. Até quando quer brigar comigo. Hein? Quando ela me insulta, ela insulta e já vem a seguir o pedido de desculpa. Então, e a Vânia conhece a Célia. E aqui no Acre, esse Acre é uma terra... Eu diria que é um dos casamentos mais duradouros, né? Que é de 50 anos. Sim. Narciso, você falou em deuses aí? Tião, é duradouro. E se você observar os meus 2 filhos, Patrícia e Narcisinho, eu não sei se por causa do meu relacionamento com a Celinha, ambos também caminham para isso. Caminham nesse sentido. É verdade. Até porque, Tião, a família, a pátria é a família amplificada. Quando o sentimento de família desaparece, tudo o mais está perdido, Vânia. Assim, você falou em deuses aí. Você não acredita num só Deus? Você acredita em deuses? Não. Ou num só Deus? Não. Eu, quando eu me refiro aos deuses, é porque eu tenho que respeitar Primeiro que nós somos um país laico. Qual é a sua religião? Eu sou cristão. Cristão. Mas é católico, evangélico? Eu tenho pelos católicos e os evangélicos a mesma admiração, guardada as diferenças que eles têm entre si. Eu sou crente, acredito no meu Deus e me dou feliz por isso. Agora, eu não sou daquele que está frequentemente dentro das igrejas, não. Eu faço as minhas preces sozinho. Eu queria... Com quem eu mais me confesso, sabe com quem é? Com o meu travesseiro.
É que você citou aí, a família, eu concordo, sou obrigado a concordar que a família é fundamental. Só que esse sentimento que você está abordando, que a família é essa coisa nova, está até preocupado no Brasil. É com esse discurso que o Bolsonaro chegou ao poder. Ele que vem do quarto ou quinto casamento, fala de família tradicional, da família. Quer dizer, não é uma certa, como é que eu diria, dicotomia entre o que é dito e a prática em relação à família, à pátria, etc., no poder principal do Brasil hoje? Tião, você mais uma vez demonstra a sua inteligência. A família vem perdendo, lamentavelmente, a sua razão de ser. A família, quando o padre que me casou, tanto será para sempre, eu digo, e será. Eu não troco a Celinha por 3 de 16 anos. Tá não certo. troco. Sabe por quê? Porque eu acho, e as pessoas que conhecem os meus filhos sabem que eles foram educados para essas inovações que têm surgido e que vão surgir, não obstrua os meus reais objetivos. Sentimento primário, né? Hoje nós vemos irmão brigando com irmã, pai brigando com filho. Mas, Narciso, não, isso não é de hoje, né? A Bíblia diz que existia Adão, Eva, Caim e Abel. Caim já matou Abel, só tinha os 4 no mundo. Então isso aí, eu acredito, né? Pode até não ser, mas eu acredito que isso aí é uma coisa da natureza humana, essa coisa de briga de irmão com irmão, né? Porque só tinha Caim, Abel, Eva e Adão. Um irmão matou o outro, Vânia, o mundo todo era deles. O cara já matou porque tinha inveja. A Bíblia, que eu também leio, e tem Salomão, para mim, Maravilhoso. é uma coisa belíssima. Muito bom. Muito bom. É porque a maldade é inerente à natureza humana. Sim. Ela é inerente. Mas vamos voltar para a política. Tião, antes de voltar para a política, só para fechar aqui, Narciso, o que você come para manter esse corpo assim? Eu sempre te conheci magrinho, né? Você come o quê? Qual é a alimentação? Eu tive a sorte. O que você gosta de comer? Eu tive a sorte de o paletó que eu usei na minha formatura de engenheiro civil há 51 anos atrás. Eu sou engenheiro civil, eu sou o mais antigo engenheiro civil do Acre. O paletó que eu vesti ainda está dentro do meu figurino. Rapaz, Narciso... Eu nunca diminuí dos 68 quilos e nunca passei dos 71. Mas na verdade que você levou algumas pancadas da vida em relação à doença, teria contraído câncer, teria... Como é que está a tua saúde? Pegou câncer mesmo? Peguei, eu fui operado de um câncer e eu já saí daqui praticamente morto para São Paulo por um infarto. Câncer e infarto, quer dizer, você sobreviveu. E sobrevivi. E eu quero dar, Vânia, que coisa belíssima para o Acre. Depois do infarto, aí eu voltei ao Albert Einstein, onde eu fui operado e etc. Quando o médico olhou os antecedentes do meu infarto, ele disse: o senhor estava onde quando sofreu esse infarto? Eu digo, no Acre. Ele disse, no Acre? O Acre tinha um médico com habilidade de lhe salvar desse infarto? Porque aqui em São Paulo... Citemos ele, então. Vamos citar o médico. Aqui em Qual foi o médico que ele...
Hein? Ele salvou dele no infarto. Ele foi o doutor, irmão do Adriano, da Fiacre. Não conheço. Um grande cardiologista. Por sinal, hoje é meu vizinho lá no IP. Depois só dá o nome desse médico pra gente ter na cabeceira, né, Tião? Hein? Dá o nome desse médico. Ei, Nascimento, você bebe álcool, assim, cerveja, uísque? Ou hoje só toma suco? Como é que... Ô, Vânia, eu não sei porquê, quando as pessoas me olham, tem a sensação que eu gosto de beber, né? Eu não tenho, nunca tive o vício de beber. Agora, se eu estiver numa festa e alguém me serve uma taça de vinho, eu tomo vinho. Se for uma taça de copo de cerveja, agora dizer, eu bebo porque tenho o mínimo... Fumar é contigo, né? Hein? Fumar é contigo. Não pode falar isso que a Célia não sabe que ele fuma. Não. Não, quero estar falando. Então você me permite... Ele fuma escondido. Você permite que eu lhe conte... Eu já passei por muitas de boas na minha vida, né? Quando eu tive o meu infarto... Como é que é, Branco? Então, você estava em casa, como é que foi? Eu estava em casa, disse, Celinha, corre que o coração que te ama tá meio descontrolado aqui. Acelerou, foi? Foi. Uma coisa... Sentiu dor? Foi. Aí, quando operado, e os pós-operados são novamente levados à apreciação para medir como foi os sucedâneos. Aí eu cheguei lá em São Paulo, o médico me atendeu, depois olhou para mim e disse, o senhor fuma? A cega olhou para mim e eu disse, fumo. Pouco, mas fumo. Pouco. Aí ele disse, o senhor vai parar de fumar. Eu digo, não, doutor, eu vou procurar um médico que me trate fumando. Você quer morrer, morrer ninguém quer, né? Mas você quer viver até o fim da sua vida aqui no Acre ou você sonha ainda em voltar para a sua terra natal? Não. Vânia, o Acre, eu sempre digo para as pessoas que vêm aqui, eu vim para o Acre, Vânia. Não voltei no outro dia, porque naquela época os aviões aqui eram o Caravelle da Cruzeiro do Sul, que passou 8 ou 10 dias sem pousar aqui. E nos 8 dias que eu passei no Acre, o tratamento que eu recebi dos acreanos foi de tal ordem que eu disse, eu vou testar mais alguns meses. E de meses em meses, e de anos... Mas era uma época que nem bife tinha para comer direito, né? Agora, sabia de uma coisa? Que o Acre era mais humano naquela época do que é hoje. Naquela época, a gente estava no avião, você saía cumprimentar todo mundo sentado na cadeira, porque todo mundo se conhecia, todo mundo. Essa semana eu vim de Brasília, o avião todinho, super lotado, eu só tinha 5 pessoas que eu conhecia. Eu digo, é uma transformação brutal que aconteceu. Bom, Tião, vamos voltar, né, para a parte política, porque nós já estamos com mais de 35 minutos, o Douglas está aí já apontando. Então vamos concluir aqui. Você sonhou ser governador do Acre um dia e, em caso você tivesse chegado a governador, qual seria a marca de um governo assim? Não. Eu entrei na política com o seguinte propósito, de ser senador do Acre. Tentou 2 vezes, né? Nunca pretendi ser prefeito, nunca pretendi ser governador. Até porque o Brasil não é só desigual socialmente, o Brasil é desigual regionalmente. E o centro-sul do país
vê os estados do Norte e do Nordeste como o atrapalho deles, né? Como entes periféricos. E, por esta razão, eu nunca me encorajei de enfrentar a administração pública de um Estado antes mais carente de Brasília do que é hoje. Nunca me motivei. Se houvesse uma hipotética junção de todos os candidatos que estão se apresentando aí como candidato a governador e todos abdicassem de suas candidaturas e dissessem: Narciso, você é o candidato de todos nós, eu ainda não aceitaria, porque o legado desta pandemia vai nos sacrificar por no mínimo 10 anos. Os bilhões e bilhões que foram gastos fora do orçamento tornou o Acre. E aqui eu não poderia deixar de registrar. Santo Agostinho dizia que prefiro as críticas que me corrigem que as bajulações que me corrompem. Olha que beleza de frase. Eu quero aqui deixar de pleno e de pronto a boa condição que o governador Gladson Cameli conduziu a pandemia no nosso estado. Eu ontem estava olhando, para meu prazer, que o Acre foi percentualmente o estado do Brasil que teve o menor número de óbitos pela pandemia. Isso, verdade. Aí você disse, e por que Gladson Cameli? O Brasil se dividiu. Entre os negacionistas. Jair Bolsonaro e João Dória, pensando em 2022, queria ser o pai da vacina, queria ser o curandeiro da Covid-19. Aí alguns governadores se juntaram contra Bolsonaro e outros se juntaram a Bolsonaro contra o tal consórcio do Nordeste. E não é que esse Gladson Cameli foi o único dos governadores que tomava café da manhã com Dória e jantava com Bolsonaro? É verdade. Quer dizer, isso é um feito. É verdade, Narciso. É um feito. Isso não é um elogio, é uma constatação. Porque o grande feito do Gladson é ele desarmar os espíritos daqueles que o contrariam. Certa vez eu assisti o Gladson entrar numa reunião onde as pessoas protestavam contra o governo dele. Aí ele se senta, abraça um, abraça outro, e é assim. É assim. Então, Tião, é importante que nós, e aqui eu estou muito satisfeito em ver que o nosso clima político aqui no Acre já começa a esquentar. Já há sinais de fumaça. E onde há fumaça, há fogo. Há fogo. Eu espero que nós tenhamos uma eleição tranquila aqui no Acre, como prego que haja uma eleição tranquila no Brasil, e que a nossa democracia não morra, porque este é o nosso grande patrimônio. Sem ela, todas as demais causas serão perdidas. Então, muito obrigado. Você que nos acompanhou até agora, uma entrevista longa,
polêmica, mas esse tratando de Narciso Mendes não poderia ser diferente. Concorda, Maria? Concordo. É isso aí, gente. Quero agradecer a vocês que estão nos acompanhando aqui pelo Continonet, agradecer ao meu amigo Narciso Mendes, agradecer ao Tião e toda a equipe que está nos acompanhando aqui nessa bela entrevista, nesse grande bate-papo aqui com o grande Narciso Mendes.